Oi, boa Oi, noite. boa noite, tudo Oi, bem? meus filtros. Tudo bem? Tô procurando os filtros aqui só. Eu não sei fazer isso, doutor. O senhor me precisa ensinar, porque eu não sei fazer isso, não. Só sei entrar ao vivo. Ó, tem que colocar uns filtros. Aqui, ó. Ah lá, Pronto. eu tenho que mandar um beijo aqui primeiro. Minha mãe, Josi, e minha tia Fátima entraram, elas sempre falam: Ó, quando você entrar, você tem que falar que a gente está na live. Elas sempre ficam esperando. Hoje que eu falei que era com o doutor Matheus, elas estão lá desde as 7 já esperando. Mas olha, que prazer, que honra te receber aqui hoje, né? Agradeço todo mundo que está aqui com a gente também hoje. E hoje a gente, digamos assim, talvez uma live um pouco polêmica, né? Eu criei o perfil faz pouco tempo e como eu tenho 12 anos de diagnóstico, eu sempre recebo assim a mesma pergunta sobre progressão. As pessoas sempre perguntam: como que você tá? Você tem sequelas? Como que você descobriu a sua progressão? Como que você sabe que é secundária progressiva? Eu fico louca, sem saber o que fazer, respondo dentro daquilo que eu sei, né? Mas é importante você, né, como neurologista, especialista em esclerose, poder responder para a gente, né? O pessoal ainda tem muitas dúvidas, né? Então, fica à vontade, vamos lá. Existem três tipos de esclerose hoje em dia, né? Tem a mais comum, que é a remitente recorrente, que é aquela mais normal, digamos assim. Não que as outras não sejam normais, mas é a mais comum. A pessoa tem um surto de sintoma, embaça a vista, paralisa a perna, paralisa o braço, dá desequilíbrio. Ou ela melhora sozinho, ou ela melhora com a pulso, mas vai melhorar. Então tem uma piora e tem uma melhora, tem uma piora e tem uma melhora. E é muito claro essa piora e é muito claro essa melhora. Todo mundo vê você mancando de um dia para o outro, de uma semana para outra, sem enxergar. Então essa piora, essa melhora são muito claras. Esse é o tipo recorrente e remitente, que é o mais comum. A pessoa tem sintoma, piora, trata ou não faz nada e muitas vezes melhora sozinho. E os outros dois tipos, para fechar os três ao total, são os casos progressivos, que são muito parecidos, só vão diferenciar se você começou direto progressivo ou se você teve uma fase de piora e melhora, remitente e recorrente, e depois de um tempo virou progressivo. E quando a gente fala de progressivo, é uma coisa que assusta até os neuros que trabalham assim com esclerose. A gente vai em Sim, congresso nacional, internacional e senta nas aulas de progressão, e é uma coisa que a gente vê que não está clara nem para os neuros, assim, nem para os caras lá dos Estados Unidos, Japão, Canadá, Europa. Para ninguém está muito claro nem como que acontece, por que acontece, em quem que acontece, quando que acontece, como confirmar, como não confirmar. Então ainda essa história de progressão é uma coisa muito nebulosa, assim, muito estranha. Mas a gente costuma definir a progressão, eu pelo menos falo que é assim, uma piora lenta, que a pessoa não percebe de um dia para o outro que está piorando. Muitas vezes a sim, pessoa percebe depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 6 meses, depois de um ano, a pessoa para e pensa: nossa, mas eu não tive surto esse último ano, mas eu estou caminhando sim, pior, eu estou mais lenta, meu braço está mais fraco, minha perna está mais fraca, minha marcha está pior. Antes eu andava 2 km, agora eu não aguento andar 500 metros que já canso. E não tem outra explicação para sim. isso. O coração tá bom, a anemia tá bom, tireoide tá bom. Então a progressão ela é uma coisa assim muito lenta, muito silenciosa, que as pessoas muitas vezes só percebem, só se dão conta depois de 1 ano, 2 anos que ela está acontecendo, porque olhando para trás elas dizem assim: nossa, não tive surto em 2 anos, mas como assim eu tô pior? Como assim minha bexiga tá pior? Como assim eu tô caminhando pior, tô mais desequilibrado, mas eu não tive surto? Não era pra mim estar pior. E às vezes nem a Sim. ressonância não piorou. Acho que alguém perguntou esses dias também. Nem a ressonância não precisa piorar. É tão silenciosa, tão microscópica essa piora, que muitas vezes a ressonância não piora também. É a pessoa que piora. E por isso que a maioria dos diagnósticos ele é retrospectivo. A gente precisa esperar 1 ano de progressão acontecer para daí poder dizer: ó, tá progredindo. Não dá para dizer assim: ó, de um dia para o outro, acho que você está com progressão, vamos trocar esse tratamento porque eu percebi que você progrediu de ontem para hoje. E muitas vezes é retrospectivo. E é só um parênteses, então, é por isso que eu gosto de oferecer boas medicações desde o começo, porque se for para a Sim. gente esperar a progressão ser documentada, a gente já está mais ou menos, pelo menos 1 ano atrasado. Por isso que Sim. eu bato firme na ideia de sempre oferecer boas medicações desde o início, mesmo que não tenha progressão, mesmo que seja uma doença mais ou menos levinha, eu gosto de oferecer. Mas a live é sua, eu tenho que falar menos que você hoje. Sim. Assim,
Trazendo para o meu caso, quando eu descobri lá em 2010, era remitente recorrente, né? Eu tratei na época com interfero por 3 anos. Só que eu achava que estava tudo bem, mas já não estava tudo bem, né? Aí fiquei 3 anos assim, eu ia a cada 6 meses lá no hospital, achava que estava tudo normal. Ah, você teve um surto, mas nunca teve impulso também, que eles não recomendavam. Aí fui para o Paxone, não deu certo. Aí fui para o FIM, usei o FIM por 6 anos. Eu achava que estava tudo bem, e não estava tudo bem. Porque assim, eu não tive oportunidade, eu não tive acesso a médicos como você, quando eu te conheci, que explicaram isso. Porque assim, eu só fui ser esclarecida lá, tá no meu perfil, que eu sou secundária progressiva, quando eu conheci o Matheus. Eu conheci o Matheus no ano passado, em novembro, né? Fui consultar com você em fevereiro. Então, assim, foi quando você me explicou, e falou, Michele, é secundária. Só que assim, lembro quando eu cheguei no consultório com aquela pasta enorme, com 12 anos de exame, né? Que eu fiz lá aquela linha do tempo, com as ressonâncias. E querendo ou não, imagina, chega o paciente lá com 12 anos de exame, como se diz, enfia tudo na sua cara e fala, ó, se vira, não é fácil também para o médico, né? Porque assim, me fala aí como que eu tô. Porque o paciente às vezes faz essa pergunta para você, não faz? Mas ainda bem que você estava muito organizada e muito esclarecida, porque o diagnóstico da progressão depende muito de você saber contar as coisas. Se vem uma pessoa muito desinformada, às vezes por nível socioeducacional, analfabeto, não sabe direito as coisas, vai sentar na minha frente e falar assim, doutor, tô aqui, estou nas suas mãos, me diz o que eu tenho. Mas não é assim, eu preciso traçar uma linha de raciocínio e entender mais ou menos quase que todos os seus dias nos 12 últimos anos. Não adianta você sentar na minha frente e eu simplesmente te examinar, bater no teu joelho, fazer um teste dos dedos, dos olhos e dizer, ó, é secundária progressiva. É muito mais na conversa para saber que foi piorando aos pouquinhos, que não teve surto bem marcado, que não teve lesão bem marcada, mas que quando viu, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você estava muito pior do que estava 3 anos antes, mas não teve um momento bem claro para explicar isso. Sim. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que vem conversar comigo, que é importante a gente anotar. Sintoma dia a dia. Se teve um sintoma novo, anota. Eu, quando levei para você, levei de ano em ano, né? Que aí você pode ver todo o resumo e identificar isso, né? Porque, assim, para o neurologista, a gente acha que vocês sabem tudo. Vocês que resolvam tudo. E não é bem assim. Porque vocês não têm bola de cristal para saber como se ontem estava, minha bexiga estava normal. Aí hoje eu comecei a ter urgência. Então você precisa anotar isso, né? É interessante, a gente tem que fazer isso. E às vezes a gente, por preguiça, não faz. Eu até cheguei a postar no perfil, vim até que postar de novo essa linha do tempo que eu fiz. Que é importante, né? Quem está descobrindo agora faz isso, mas quem tem mais tempo também, né? Não importa. Até a Cecita colocou uma pergunta aqui interessante. A secundária, ela tem progressão, mas ela não tem surto como característica, né? Eu vi ali, eu tava reservando aqui para não perder, para me responder depois. Porque é algo que eu acho que é pouco entendido, porque pra gente fica mais fácil explicar para vocês que os casos progressivos não têm surto e que só pioram devagarzinho. É mais fácil explicar assim. Sim. Mas, na verdade, tanto o primário progressivo, que já nasce progressivo desde o início, quanto o secundário progressivo, que nasceu recorrente e depois foi virar progressivo depois de um tempo, pode ter surto. Então você ainda pode ter surto. Mas o que caracteriza o progressivo, o secundário progressivo, é que, além do surto, existe essa piora lenta. Então, se você fala assim, doutor, em novembro eu tive um surto, beleza, tá tudo bem, continua secundário progressivo. Mas de novembro para julho, você continua piorando devagarzinho. Pode ser que tenha um surto, tomara que você não tenha, mas pode ser que você tenha um surto amanhã. Não vai deixar de ser progressivo por causa disso. A gente vai ver o que esse surto te fez, o que ele não fez, e vamos observar você. Se continuar progredindo lentamente, continua secundário progressivo com surtos. E existe o secundário progressivo sem surtos também. Existe o secundário progressivo sem surtos e o secundário progressivo com surtos. Existe o primário progressivo sem surtos e o primário progressivo com surtos. Só que a diferença é que no período entre surtos, a pessoa continua piorandinho nessa velocidade lenta. Então é possível ter surto, mas o que caracteriza mesmo a progressão é essa piora lenta no período sem surtos. Sim, porque até, lembra, em 2019, quando me mudei de cidade, eu nunca tinha feito ressonância de torácica.
Aí o médico pediu e estava lá para surpresa. Nunca tinha feito desde o diagnóstico, tinha lesões em quase todos os segmentos e tinha uma lesão inflamatória de atividade. Mas eu não tive nenhum sintoma de surto. Os sintomas clássicos de surto. Não tive formigação, não tive visão dupla, não tive perda de força, eu estava me sentindo normal. Mas a ressonância estava dizendo que tinha uma atividade inflamatória, né? Foi daí quando pensou-se no natalizumab. Aí quando eu usei o natalizumab, aí eu já percebi como a progressão estava muito forte. Porque ele não estava me ajudando. Porque como se diz, quando eu te conheci, que eu fui entender. Mas eu não sou mais remitente recorrente, né? E assim, eu não tive. Essa lesão aí, gente, eu não tive nenhum sintoma de surto, nada. E hoje eu tô sem a medicação, né? A gente tá guardando o Spolimore. E como que é? O pessoal pergunta, como é essa progressão? O que você sente? Olha, o que a gente tem que tentar entender eu como paciente? Pega um sintoma, eu tenho bexiga neurogênica. Eu me lembro, vamos colocar assim, no ano passado, eu sempre tinha urgência urinária. Eu sugiro sempre usar. Eu sugiro sempre usar alguns marcos, assim, no Natal, no Ano Novo, ou quem tem esclerose poderia estabelecer uma época do ano para fazer a avaliação. Todo Natal eu vou fazer um diário de como eu tô. Hoje eu caminho tantos metros, hoje eu faço isso, eu faço aquilo, minha bexiga tá assim, minha memória tá assim, minha força tá assim, meu equilíbrio tá assim, porque a avaliação tem que ser longa mesmo, não adianta avaliar de um dia pro outro. Sim. E eu te interrompi, você estava falando do ano passado. Então, a bexiga, assim, eu sabia que eu tinha já bexiga neurogênica, eu fiz o diagnóstico em 2016, só que essa urgência, eu comecei a perceber que ela começou a piorar. Então, pedindo o que é bexiga neurogênica? Que é a bexiga neurogênica, ou seja, a minha bexiga ela não se esvazia por completo, ela retém o xixi, é isso, né? E eu tenho a urgência urinária também. Que nem assim, eu tô aqui, eu não tô com vontade de fazer xixi, eu fiz xixi antes de começar a live. Se eu sentir vontade, eu sei que se eu segurar, eu posso perder, mesmo que o banheiro tá aqui pertinho. Isso não acontecia antes, e isso acontece hoje. Então, quando eu saio, o que eu faço? Eu utilizo um absorvente já para incontinência urinária mesmo, para não ter acidentes. E uma coisa que você sempre fala, tenta não tomar muito líquido. Então, são estratégias que a gente usa. Só que até o ano passado não era assim. E hoje é desse jeito. Então, assim, e não teve surto? Não tive surto. Não teve surto no meio do caminho para explicar isso? Sim. Agora, fala pro pessoal, quando eu fui aí consultar em fevereiro, você lembra como eu cheguei andando? Tava ruim para andar, né? Sim, e hoje não tava tão mais ruim. Você lembra uns vídeos? Eu vi nos vídeos. Mais ruim. Então, assim, e tem dias que tá pior, tem dias que tá melhor, só que assim, é encarar a progressão, né? Não adianta também desesperar, né? Porque a gente tem que entender, como se diz, o corpo da gente tá falando, né? E a esclerose tá gritando na cabeça da gente, né? Só que por muitas vezes é difícil entender. E tanto é que a gente tenta separar, assim, o paciente que é recorrente remitente, a gente fala que ele é um paciente muito inflamatório. Então as lesões acontecem que realmente é um surto, é o linfócito que subiu lá e atacou, e bateu, e machucou, e fez uma lesão inflamatória. Por isso que é muito bom os tratamentos, que a pulso resolve, que corticoide é anti-inflamatório, o natalizumab, os remédios todos, eles funcionam por ser anti-inflamatórios, mas daí quando a gente pensa mais no raciocínio de progressão, a gente sabe que esses remédios tradicionais não funcionam tão bem, porque a progressão não é uma inflamação. Ela se assemelha mais até com a própria ela, de ser uma degeneração lenta, meio que parte da própria célula, do que uma coisa que está vindo de fora para dentro bater e machucar. Por isso que a gente está aí quase 8 meses sem remédio, e você não teve surto, mas no período a progressão continua, mas provavelmente ela estaria acontecendo se você estivesse tomando Copaxone, Interferon, Natalizumab, provavelmente ela estaria acontecendo porque esses remédios não têm mecanismo de poder sobre a progressão. O primeiro que apareceu foi o Ocrevus, que apareceu para primária progressiva, mas para secundária ele não funcionou. E agora, o primeiro e único remédio do mundo, do Brasil, é o Siponimod, que mostrou pelo menos não é um milagre para as progressões, mas ele foi uma das indicações que comprovadamente se provou que desacelera a progressão. Consegue melhorar um pouco vocês. Sim. Uma pergunta aqui, Matheus, que eu achei interessante, que a Eliane fez. Ela está perguntando para mim, por que eu passei a ter a secundária? Foi medicamento fraco?
Por que que eu passei a ser secundária? Vamos lá, doutor. Olha, Responde essa. provavelmente tem alguns fatores, como muitas das nossas respostas, nunca é uma coisa só. Sim, Então, pode ser que tenha um pouco não, muito azar teu, que você ia ter em algum momento da vida, veio com essa predisposição, sim, mas a gente sabe também que quem usa esses remédios que eu vivo falando de alta eficácia no começo da doença tem um risco menor de desenvolver a progressão no futuro. Então sim, pode ter sido um pouco também de muito tempo nesses remédios mais leves, muitos anos até chegar num remédio mais potente, isso pode ter acontecido. Uh, a gente sabe também, eu vou falar então quais são os fatores que fazem mais progressão. Geralmente homem faz mais progressão, geralmente homem com diagnóstico mais velho, mais tardio faz mais progressão. Quem tem lesões na medula faz mais progressão. Quem tem lesões no sim. cerebelo, quem tem lesões no tronco encefálico faz mais progressão. Quem mostra Tenho desde o também. início da doença black hole, atrofia cerebral, atrofia da medula, quem tem isso também mostra mais progressão. Quem fuma tem mais progressão. Quem é sedentário tem mais progressão. Quem tem todos os hábitos de vida não saudáveis tem mais progressão. Sim, Então, todos esses fatores são fatores que participam da progressão. Então, não tem como a gente dizer especificamente o motivo do seu caso. sim. Então, pode ter sido um tanto de azar genético, um tanto de lesões que foi mais forte no seu caso, medicações mais leves desde o início. Provavelmente foi juntando muitas coisas para explicar. Sim. Mas um detalhe que o pessoal também esquece, eu sempre falo quando o pessoal vem perguntar, eu demorei 10 anos para descobrir. Eu comecei a ter sintomas com 13 anos. E só tive o diagnóstico aos 23. Então, em 10 anos, ela foi evoluindo. Ela foi me deixando sequelas, né? Quando eu É, descobri, a Areta está perguntando se eu tenho muitas lesões. Quando eu fiz o diagnóstico, eu fiz ressonância de crânio. Depois que eu fiz crânio, órgão e coluna cervical. Fiquei 8 anos fazendo ressonância só desses segmentos. E tinha lesão, tudo que o Matheus falou aí, eu tenho de muito, e muito mesmo. Aí, em 2019, que eu descobri a torácica, lesão também, de cima e embaixo. Então, assim, eu demorei 10 anos para descobrir. E quando eu descobri, já não estava assim, bonitinho, já estava bem ruim. Aí usei medicação fraca. Então, assim, não tem como, né, doutor, querer que o remédio faça milagre, que o médico faça milagre, que não tem como, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que entender também, né? Que cada caso é um caso também, né? e a estatística é mais ou menos que em 20 anos de esclerose, quem não se tratar, se pegar todos os pacientes depois de 20 anos, metade acaba virando progressiva depois de 20 anos, ou que não trata, ou que trata Sim, por muito tempo com remédio fraco, deveria ter evoluído com remédios mais fortes. Acaba que a metade acaba evoluindo. sim, Ainda muitos não vão evoluir, mesmo que não se trata adequadamente. Mas alguns, infelizmente, podem evoluir. sim. Exatamente. Eu não sei se a Michelle, que é fisioterapeuta também, a Michelle tem 13 anos de diagnóstico. E a Michelle sempre tratou com a Vonex, o mesmo que eu usei. E a Michelle não tem sequelas, usou a vida desses 13 anos de Avonex e também. Então, assim, não adianta, nós somos Michelles, né? A gente até brinca. Somos fisioterapeutas também, né? É até engraçado. Só que você vê, o meu caso é um, o dela é outro, é totalmente diferente. Então, assim, eu vejo que eu já fiz tudo isso. Eu já fiquei me comparando aos casos. Aqui agora com o perfil, como eu estou conhecendo mais pessoas, eu fiz isso. De me comparar e por vezes ficar triste, ficar mal. Nossa, por que eu estou assim hoje? E não adianta fazer isso. Porque o que isso vai contribuir? Não vai, né, adiantar. Ou descarregar isso no médico também. Querendo ou não, o paciente faz isso às vezes, né, Matheus? E foi, acho que até o post que eu fiz hoje, de dizer que o Rios, que o remédio é só uma pequena parte do tratamento, né? Foi, acho que nos últimos 3, 4 Rios que eu fiz para valorizar essa parte não medicamentosa, porque o remédio não faz milagre, o neuro não faz milagre, você que tem que fazer o próprio milagre. Sim, Você que tem que. Eu vi agora há pouco até o vídeo do Gildo, como ele estava mal mesmo no internamento dele, agora está super bem. sim.
Então, o remédio é uma pequena parte do tratamento, o médico vai te ajudar a escolher, mas tudo aquele resto que depende de tempo, dinheiro, oportunidade para você se tratar, é tão importante Sim. quanto um bom remédio para você prevenir surto e não deixar evoluir para progressão. Sim. É uma coisa que eu sempre defendo, porque a gente se compara, a gente acha que esclerose é tudo igual, e, como se diz, não é igual. Você pode tratar 300 pacientes, cada caso é de um jeito, cada um usa uma medicação, né? Mas tem esse estigma, né? Ainda, né? As pessoas ainda acham, todo mundo é igual, esclerose é tudo igual. E não é, né? E não é, infelizmente. Mas as pessoas, elas não conseguem entender isso, né? E assim, é uma coisa que eu tenho feito, que é não ficar pensando na progressão, é viver um dia de cada vez. Porque senão a gente surta mesmo, a gente enlouquece, né? Porque que nem eu não posso colocar todas as minhas expectativas no Ciponimod e achar que ele vai fazer um milagre na minha vida. E não é, né, Matheus? Porque não é assim, porque muita coisa depende de mim também, né? O preconceito, o problema já começa com o nome, né? Que já é um nome que assusta e a galera já confunde, não sabe direito. Daí depois que você vence esse preconceito do nome, que você sabe assim, tá, eu tenho esclerose múltipla, não é aquela coisa que eu vou morrer, daí você começa a se comparar. Você vai pro Facebook, pro Instagram, pros grupos de ajuda, encontra uma pessoa que tá um pouquinho pior, pronto, já cai o mundo de novo, você vai ficar assim. Mas, igual vocês duas são Michelle, já tem diagnóstico há quase mais ou menos o mesmo tempo, usaram basicamente o mesmo remédio, só que uma não evoluiu tão bem e a outra evoluiu bem. E provavelmente não foi falta de remédio, não foi falta de atividade física, foi às vezes é um azar, assim, que não tem mesmo o que fazer. Não tá muito nas suas mãos. E a medicina não avançou a ponto de explicar tudo isso ainda. Sim. É que por vezes é difícil, às vezes o pessoal vem conversar comigo, né? Que eu vejo assim, quem fez o diagnóstico agora, né? Que tem medo. Eu vejo assim, eu vou fazer até um desabafo. Eu já percebi que algumas pessoas perguntam, como que você tá? Aí eu digo, eu não minto, eu falo as sequelas que eu tenho, explico como eu tô. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu não quero ficar que nem você. Não quero nem descobrir o tipo que eu tenho pra mim não sofrer. Aí eu fiquei assim um pouco impactada, né? Quando a pessoa disse isso assim pra mim, não quero nem saber o tipo que eu tenho, e pra mim não sofrer, porque, gente, parece que a esclerose múltipla é uma sentença, né? Parece que a gente carrega aqui no pescoço uma sentença. E não é bem assim, né? E saber ou não saber não vai fazer a doença ficar melhor. A única coisa que vai fazer a doença ficar melhor é você enfrentar, usar o remédio bom, fazer as terapias, tudo que for possível. Simplesmente deixar de saber vai ser pior, que daí você vai ignorar o problema, vai botar a sujeira debaixo do tapete e não vai enfrentar. Imagino que você também até que não se mostra tanto assim no Instagram, digamos assim, para assustar as pessoas, para verem o jeito que você está andando, outras dificuldades que você tem. Então realmente só fica sabendo quem foi perguntar, e perguntou para quê então, se não queria saber a verdade, ou como é que você tá, como é que você lida com as dificuldades. Porque todo mundo pode passar por dificuldades parecidas, não precisa ter esclerosi para ter uma dificuldade para caminhar, para ter uma dificuldade com a bexiga. É uma coisa que deveria ser mais normal assim, na comunidade, de ter pessoas com uma dificuldade maior do que a outra. Sim. Eu já cheguei a pensar em querer fazer vídeo, de postar assim sobre o meu dia a dia, mas eu sei que isso não vai ser tão fácil. E também penso assim, será que as pessoas vão estar preparadas? Né? Porque a gente tá na internet, né? As pessoas vão assistir, vão dar a sua opinião, né? Enfim. Só que assim, eu tenho medo de assustar, porque eu já percebi de pessoas que acabaram de descobrir, eu falei, olha, eu tenho essa sequela, isso, a pessoa assustou, aí não veio mais conversar, porque eu vi assim, porque na verdade, você como médico, você não tem que dar um tempo para o paciente entender que ele tem esclerose múltipla, isso acontece, não é? A fase para o paciente começar a aprender sobre progressão, sobre sequelas, eles não querem saber isso muito no começo. Eles querem saber a galera que está aqui na live, que já tem algum tempo de esclerose, que já sabe que não obrigatoriamente vai ficar, que todo mundo vai ter progressão, que muita gente vai ficar bem. Daí a pessoa se abre um pouquinho mais para entender, assim, mas o recém-diagnosticado, ele não pode mesmo se aventurar nesse universo de sequela, progressão e tudo isso. Sim. E botando lá no público, pode cair na mão de... Mas também não é culpa sua, assim, a pessoa tá na internet e pode cair o que for.
Não é só Sim. coisa boa que vai aparecer. E É às um vezes pode ser um canal. estímulo. Às vezes Sim. pode ser não um mau exemplo, mas assim, ó, eu tô assim hoje porque eu fiquei 10 anos sem diagnóstico, 10 anos não tratando muito bem. Se você não quer ficar assim, você tem que se tratar direito, fazer atividade física, se alimentar, fazer tudo que for possível, usar remédio bom, e acaba que vai ser bom pra pessoa, não vai ser uma coisa ruim pra pessoa. Sim, verdade. Tem que me preparar para isso. Me preparar, estudar, porque como eu tô começando agora, assim, eu tô aprendendo muita coisa, né? Até a live mesmo. Eu não fico dizendo para as pessoas, eu uso o óculos. Só que como eu tô com o ring light, se eu colocar o óculos, fica refletindo no óculos. Eu tenho dificuldade de enxergar os comentários que o pessoal tá colocando aqui. Eu não fico falando, né? Eu tenho dificuldade, assim, a minha mão direita para a mão esquerda, eu tenho dificuldade do lado direito. Então, assim, até uma coordenação motora, eu tenho essa dificuldade, né? Então, eu não quero ficar falando pro meu lado, gente, eu não tô enxergando. Gente, eu tenho dificuldade para voltar ao comentário aqui, ó. Tô vendo que tem muita pergunta que o pessoal tá mandando, né? Fala, gente, tenha paciência. Eu não sou tão expert que nem o Matheus que vai respondendo tudo rapidinho, que ele vai voltando. Eu tô aprendendo, gente, calma aí. E é difícil, sabe? Eu sei que eu tenho que fazer isso, assim, também, né, pra ajudar. Mas eu tenho dias, a semana da esclerose, como a gente fez lá, eu fiz o post da esclerose, teve dias que eu ficava de manhã até de noite. E geralmente, os posts que eu faço com um dedo. Eu tenho um suporte do celular que eu fico com ele aqui, e eu fico fazendo tudo com um dedo só. Aí, às vezes, eu parava e falava, nossa, eu não tô conseguindo abrir a mão. Eu não conseguia, e ficava assim com o braço muito fraco. Aí eu falei, calma, vamos ter um pouquinho, né? Eu tenho que pensar nisso também. Só que eu só queria ali, tava curtindo o pessoal, queria fazer o post, né? Empolgada, né? Mas enfim. Mas uma hora eu vou ter coragem de fazer um vídeo, mostrar o dia a dia. Matheus, já fizemos meia hora de live. Eu vou tentar voltar algumas perguntas aqui. Eu vi que o pessoal tá falando um monte de coisa. Eu vou tentar responder um pouco o que o pessoal tá falando. Gente, qual que é o grande problema? Eu ia até perguntar para você. Aqui, que nem tá aparecendo a pergunta que... Deixa eu ver. Que a Nath acabou de colocar. Eu vou ler a pergunta dela. Só que qual que é o problema? Para mim voltar as perguntas, a hora que eu volto, daí não adianta. O negócio parou de voltar, ele volta lá do começo de novo. Tem um negocinho do interrogação aqui embaixo, ó. As pessoas podem mandar pergunta no interrogação aqui, ó. Sim, também, né? Vai ficar mais fácil de achar as perguntas ali. É verdade, eu tenho que aprender a fazer isso. Tem uma pergunta. A Alice, ela tá perguntando se você atende em São Paulo. Você atende em Curitiba, né? Eu atendo presencialmente em Curitiba, pretendo não sair de Curitiba, mas a gente pode atender online para qualquer lugar do Brasil. Então quem tiver pergunta, tenta mandar na interrogação, que fica mais fácil da gente abrir aqui, senão as do chat sobem. Sim. O problema do chat é isso, que ele vai subindo, né? Eu vou ler a pergunta que a Nath... Ela escreveu, né? Ela falando que ela acha importante conhecer, estar atento, saber que estamos sujeitos à progressão e buscar todos os recursos possíveis e usar ao nosso favor, né? Você é um exemplo que nos motiva. Nossa, muito obrigada. Muito feliz. Que nós estamos sujeitos, né, Matheus, à progressão. Não tem como você falar que a gente não vai ter isso, né? O comentário ali que você disposta super rápido. Ela falou que não tem sequela nenhuma e não posta tão rápido quanto você. Eu tento. Tem dias que é difícil, não vou mentir. Lá, agora tá começando a aparecer as perguntinhas. Vamos lá, Matheus. A Ju Maria tá perguntando se a atividade física ajuda a barrar a progressão. Sim, por alguns motivos. Foi um dos vídeos que eu fiz, acho que uns 4 dias atrás, que era aquele das pernas fortes, do Neymar e do bebezinho. Então, quanto mais atlético você for, quanto mais forte você for, quanto mais cognitivamente você se desenvolver, estudar, fazer faculdade, livro, tudo isso, quanto mais fisicamente você se desenvolver, no futuro vai ser mais difícil para a doença tirar isso de você. Isso vale para qualquer pessoa, até sem doença. Eu que não tenho problema nenhum, quanto mais forte, academia, musculoso, bombado eu for, aí vai ser mais difícil para a idade tirar isso de mim depois. Para quem tem esclerose ou outra doença, também vai ficar mais difícil para a doença tirar. Então vai ser mais difícil para a doença atrapalhar a sua caminhada, atrapalhar a força dos seus braços, tudo isso. E além disso, fazer atividade física aeróbica
te protege do coração, te protege de AVC, e também diminui a incidência de surtos e a incidência de progressão. Então, é 100% fundamental fazer atividade física regular. Não precisa esperar, igual eu falei algumas vezes, não precisa esperar o surto acontecer para virar o cara dos 100 metros. O ideal é que virasse hoje, assim, antes de ter qualquer problema com a doença, já tem que virar o cara dos 100 metros. Sim. Matheus, a Nívia, ela colocou uma pergunta aqui, que ela falou que ficou 10 anos em remissão da esclerose. E esse ano ela teve um surto e não voltou mais ao normal. É uma progressão ou é sequela de surto? Aí, provavelmente é sequela de surto. Sequela. Se ela ficou 10 anos estável, teve um surto, só que a sequela não melhorou. Ainda é só uma sequela de surto, não acho que seja progressão. Sim. E esse exemplo eu gosto de usar também para dizer que a doença, então, ela tem esse nome de recorrente remitente, que pode ficar até muitos anos em remissão espontânea, mas uma hora o surto vem. Por isso que eu sou relativamente contra as terapias de vitaminas, que dá vitamina e entrou em remissão a doença, mas às vezes é a própria doença que resolveu entrar em remissão espontânea, mas tem que tomar cuidado que se ficar esse tempo sem tratamento, pode ser que uma hora o surto vem. Ah, sim. A Reila fez uma pergunta aqui, já fiz live com ela. Ela está perguntando assim, como saber o tipo de esclerose? Se o paciente chega assim para atender com você logo de cara já sabe o tipo. Então o tipo de esclerose é 100% baseado na conversa. Sim. Então não tem nenhum exame que diferencie os tipos de esclerose. Como a gente falou, são 3 tipos. O remitente recorrente, que tem surto e melhora, e os 2 progressivos. Um deles já nasce progressivo desde o começo, e um deles vira progressivo depois de muitos anos recorrente e remitente. Então é pela conversa mesmo, o paciente vai contar, doutor, eu nunca tive um surto, desde o comecinho só foi piorando, daí provavelmente é o primário progressivo. Ou se ele está ainda na fase de surto e melhora, é o recorrente remitente. Ou se for o seu caso, que já passou por uns 10, 15 anos de recorrente remitente, infelizmente passou a parar de ter surto e piorar, é o secundário progressivo. Então é 100% baseado na conversa com o neuro. Até os próprios pacientes, assim, com essas explicações, conseguem se encaixar mais ou menos onde eles estão. Sim. Deixa eu voltar aqui uma pergunta. Tem até uma paciente que ela está dizendo, o Instagram é Instituto LAF. Ela está falando que ela ficou com a Avonex por 2 anos, teve surtos, não se adaptou. Ela ia migrar para o natalizumab, já está sempre alto. Aí ela não iniciou o natalizumab. Ela está sem medicação há quase 2 anos. E ela falou que vai marcar uma consulta de telemedicina com você para fazer o tratamento correto. Então, assim, essa questão de ficar sem remédio pode contribuir para a progressão também? Sim, é perigoso. Se ela já falhou usando a Avonex, que é um remédio, apesar de fraco, é um remédio normal, ela está agora 2 anos sem remédio nenhum, correndo mais risco de outro surto ou de própria progressão. Sim. Então não precisa obrigatoriamente ir para o natalizumab. Tem outras opções no meio do caminho, tem o fingolimod. O próprio natalizumab não é absurdamente arriscado só por ser positivo, dá para usar por até 2 anos. E tem uma série de medicações novas aí que dá para tentar usar. Então eu sugiro que trate sim, tem que tratar com alguma coisa. Sim. O Kleber, que é o namorado da Michelle, eu fiz live com ele semana retrasada, agora não me lembro. Casal múltiplo. Ele é primário, Kleber. Ele está perguntando sobre diferenciar a primária da secundária, ou elas se confundem quando vai tentar entender. Geralmente primária e secundária não se confunde tanto assim, porque a primária nunca teve uma fase recorrente e remitente, e a secundária já passou por vários anos de recorrente e remitente, então não é tão fácil de confundir assim. O que a gente confunde, às vezes, é uma recorrente e remitente mais agressiva com a secundária progressiva. Porque, como eu falei, a pessoa não precisa obrigatoriamente parar de ter surtos para virar o progressivo. Ela pode continuar tendo surtos na fase progressiva, mas o principal é que ela tenha progressão lenta entre os surtos. Então tem gente que às vezes tem uma recorrente remitente muito agressiva, e tem um surto e não melhora completamente, tem um segundo surto e não melhora completamente. Daí é difícil diferenciar o que é surto com sequela do que é uma progressão lenta.
Então, se a pessoa tem um surto por mês e fica com sequela de todo surto, não é secundária progressiva. É uma recorrente Sim. remitente muito forte que está deixando sequelas. Só que daí as sequelas também vão se somando. Mas ainda não é progressivo, porque é só uma soma de sequelas. A progressiva vem quando tem a piora lenta, insidiosa, no período sem surtos. Então, às vezes a gente confunde um pouco o que é uma recorrente remitente agressiva, que está deixando muita sequela, e o que é uma secundária progressiva que continua tendo surtos. Sim. A Vânia fez uma pergunta aqui interessante. Ela disse que ela está assim surto há 3 anos, porém tem tido piora na marcha e fraqueza física. Ela disse que pode ser uma mudança da remitente para a secundária. Pode. É mais ou menos a definição. Pode. Sem surtos, está piorando devagarzinho, já tem um período bom para comparar, uns 3 anos. Pode ser que tenha um pouquinho de progressão aí no meio, sim. Sim. Uma coisa, Matheus, até que eu vou te perguntar, a Fernanda Flavinha aqui está perguntando, ela falou que ela tomava Furolimod e ela teve uma piora significativa. Essa questão, assim, de erro terapêutico, porque, assim, você hoje, se o paciente chega no teu consultório, faz de conta se fosse eu chegasse, se você tivesse 2 anos de diagnóstico, doutora, eu estou usando intérprete. Você, junto com o paciente, vai fazer a avaliação de mudar de medicação. Mas não é assim, eu vou tirar o remédio e vou colocar outro melhor, né? Porque as pessoas acham que é isso, né? Foi até uma pergunta que eu fiz para um cara lá do congresso, eu até postei, que eu gosto das medicações de alta eficácia, lá fortes, mas se o paciente chega para mim usando um Copaxone, aí a gente não tem assim substrato para sair mudando o remédio. O que eu faço com esses pacientes que estão bem e estão usando um remédio leve é acompanhar de perto, fazer ressonância com frequência, examinar com frequência, monitorar a progressão com frequência. No primeiro sinal de que as coisas estão escapando, aí a gente tem justificativa para mudar. Até porque se eu chegar para o convênio, se chegar para o SUS e falar assim, SUS, ele está bem, mas eu quero mudar, eles não vão aprovar. Eles nem aprovam quando está com surto direito. Eles nem aprovam quando tem falha, quando está grave. E se eu falar simplesmente, quero mudar porque eu quero, porque é melhor, eles não aprovam. Então, a gente ainda, time que mexe, time que ganha não se mexe, time que tá ganhando não se mexe. Se o paciente está bem, está estável, com os remédios de baixa eficácia, a gente monitora de perto, faz exame dos olhos, oftalmo, exame físico, ressonância, cronometra a caminhada, faz tudo o que for possível. Documentou que está com algum grau de piora, aí temos justificativa para mudar. Se realmente está tudo bem, pode ser que seja igual as suas amigas aí, fica 10 anos, 15 anos com remédio leve e vai ficar tudo bem. Sim. Entendi. A Tiandra tá brava aqui, ela tá dizendo, doutor, então a minha esclerose não é remitente recorrente? Ela é sua paciente? Eu vi esse comentário, mas eu não tô lembrando do caso dela. Me manda um direct depois, Tiandra. Pois é. Mas eu acho que não. Há uma pergunta que a Aline Barbosa fez. A sequela de surto, ela é revertida 100% com pulso? Porque ela disse que ela tem fraqueza na perna esquerda depois de 3 meses de pulso ainda. Se a sequela é reversível sem pulso? Não, se ela teve o surto, fez a pulso, se a pulso promete reverter 100% a sequela, ela vai tratar. Não existe nada de 100% na vida nem na medicina. Sim. Existem surtos que melhoram sozinhos. A maioria dos surtos vão melhorar sozinho, totalmente ou parcialmente, mas vão melhorar sozinho. Quando a gente faz pulso, a gente acelera essa melhora, ela fica mais rápida e mais evidente. A grande maioria dos pacientes recorrentes e remitentes vão melhorar 100% com a pulso, mas existem alguns pacientes que não melhoram. E é esse o perigo da doença, é não melhorar dos surtos e começar a acumular sequela. E esse surto deixou a perna um pouquinho fraca, e o próximo surto deixa a visão um pouquinho embaçada, e o próximo surto deixa o braço não sei o quê. Esse é o perigo da doença e por isso que a gente tem que tratar ela forte e bem desde o início, para não deixar acumular nenhum tipo de surto, nenhum tipo de sequela. Mas ainda 3 meses ainda é um tempo que eu ficaria otimista, ou em fazer outra pulso, ou em caprichar muito na reabilitação, na fisioterapia, no exercício físico,
que o corpo ainda tá esperançoso, o corpo ainda tá aguçado por melhorar. Se esperar dar 1 ano, 2 anos de sequela, daí é difícil de melhorar mesmo. Mas no começo, nos primeiros meses, quanto mais se exercitar, maior a chance de melhorar. Sim. A Jaque fez uma pergunta aqui interessante, que eu acho que é uma pergunta que você já acho que até fez post sobre. Por que a gente sempre acha que a medicação tem a promessa de melhorar? Ela está perguntando assim, se com 3 meses já está fazendo efeito. Porque cada medicação demora um tempo para ter um efeito no nosso organismo, né? E ela também não promete te curar da esclerose, né? Não é bem assim, né? Cada medicação tem um tempo para começar a funcionar e cada medicação, nos estudos, mostrou uma taxa de eficácia. Então eles viram lá nos estudos que se você tem esclerose hoje e não fizer nada de tratamento, daqui 5 anos você vai estar de um jeito. E eles viram que se você tem esclerose e toma Copaxone, daqui 5 anos você vai estar uns 30% melhor do que quem não fez nada. Já é um começo. Eu gostaria de estar no grupo de 30% melhor do que no grupo que não fez nada. E assim as medicações foram melhorando, até o ponto que hoje tem medicações que atingiram mais de 90%, 98% de eficácia ou de melhora sobre quem não faz nada, ou até 90% de estagnar a doença, de não deixar dar surto, não deixar dar progressão e não deixar dar lesões. Então as medicações não chegaram ao 100% ainda, e talvez só chegue no momento da cura, mas definitivamente usar o médico para que ele seja, já é melhor do que não fazer nada. Sim. Até colocaram a JJ Mendonça colocou um gancho do que a gente está falando. Ela falou que ela usa o Picolimod e não tem tido surtos. Ela está dizendo se ela vai poder tomar ele para sim. Também não é assim, né? Porque você não pode prever, né? Tipo, tá usando a medicação, tá tudo bem. Só que não é bem assim também, né? A princípio, os remédios não têm prazo de validade. O único que tem um pouquinho é o natalizumab, que geralmente nos positivos do vírus usa 2 anos, e a partir de 2 anos é mais perigoso, mas dá para usar também. E todos os remédios, eles podem ser usados para sempre, digamos assim. Então, o Copaxone pode ser usado até 100 anos, todos os remédios podem ser usados para sempre. Mas não tem certeza que vai ser eficaz para sempre. Enquanto você estiver se dando bem, você pode continuar, não tem prazo para parar. Mas não é todo mundo que vai ficar com o mesmo remédio para sempre. Alguns vão ter falha, alguns vão ter surto, alguns vão preferir trocar por comprimido em algum momento da vida, e assim vai. Sim. Lá, a Virgínia colocou a pergunta que acho que você deve escutar. Doutora, eu vou morrer de esclerose? As pessoas não morrem de esclerose, mas morrem com a esclerose na medicina de hoje. Tem chance de eu, como médico, ver pacientes morrendo sem a esclerose, se a gente conseguir curar ela de vocês. Mas a esclerose, tenho até um paciente meu, não sei se você está assistindo, que ele é piloto de avião. E eu expliquei para ele, você pode continuar voando, sim, você pode continuar dirigindo. A esclerose não vai te dar um surto no meio do voo que vai travar de um segundo para o outro o seu braço, e vai travar de um segundo para o outro sua perna. Geralmente a esclerose ela vem assim lenta, ao longo de um dia, de 24 horas vai piorando aos pouquinhos, ao longo de uma semana vai piorando aos pouquinhos. E ela também não te dá um mal súbito de você desmaiar na rua, de você morrer do nada, de você cair duro por causa da esclerose. O máximo que ela faz é deixar sequelas neurológicas. E lógico, as sequelas podem se acumular. Vocês sabem que não precisa esconder, mas existe o risco de cadeira de roda, o risco de ficar acamado. E isso às vezes pode juntar complicações de infecção urinária, pode subir para o rim, pode virar uma sepse, pneumonia, e às vezes pode favorecer algumas infecções e morrer de infecção em algum momento da vida, mas não de esclerose. Sim. A Ali perguntou, eu achava, a pergunta que ela fez eu pensava, porque eu lembro que eu entrei no Facebook e até coloquei que eu ia usar o natalizumab e perguntei. Ela está falando assim, se a fadiga com o natalizumab tem tendência a melhorar. As pessoas disseram para mim, o natalizumab ele é ótimo, vai melhorar. Só que assim, eu fiquei muito esperançosa. Eu achei que, nossa, ele ia ser incrível. E não é assim, né? Esse é um bom ponto que eu gosto de falar sempre.
toda vez que você vai iniciar um remédio preventivo da esclerose, ou que você vai trocar de um fraco para um forte, o remédio é isso, ele é preventivo. Ele está entrando com a intenção de prevenir, não deixar dar novos surtos, não deixar dar novas lesões, não deixar dar novas progressões. Ele não entra com a promessa de melhorar o que já aconteceu, de reverter o que já aconteceu. Para você melhorar a sua situação anterior, para melhorar a sua situação atual, é as terapias, fisioterapia, psicoterapia, tudo que tiver terapia na vida. Isso ajuda a melhorar o que já aconteceu. Ajuda a melhorar a sua fadiga atual, ajuda a melhorar a sua sequela antiga, ajuda a melhorar tudo. Mas trocar por um remédio mais forte não entra com a promessa de melhorar o seu anterior. Alguns remédios, principalmente os de alta eficácia, às vezes quando a gente começa eles, a gente até pode ver uma melhora. Nossa, minha perna melhorou, meu braço melhorou, minha visão melhorou. Isso às vezes acontece, mas não tem que ser uma promessa dos médicos. E especificamente sobre o natalizumab, se olhar a bula dele, os 2 efeitos colaterais mais comuns é dor de cabeça e fadiga. Então o natalizumab é um dos que não entra com a promessa de melhorar a fadiga, pelo contrário, às vezes pode até piorar a fadiga. A pessoa começa a ter a sensação de bateria acabando ao longo do mês. Chegando próximo da próxima infusão, parece que as energias foram se esgotando. Então ele não entra com a promessa de melhorar a fadiga, pelo contrário, pode até piorar. Mais um motivo para fazer muita atividade física, para levar seu condicionamento físico lá para cima do Neymar, para não deixar a fadiga te derrubar. E se mesmo assim não for possível, tem muita medicação para usar, carnitina, mantadina, fampira, tem muita coisa para ser usada. Sim. Matheus, nós temos mais uns minutinhos aqui, se o pessoal quiser ir falando aqui. Eu vi que eu fiz live com ela, a Tiele, ela está aqui respondendo a pergunta do pessoal. E, nossa, como a live foi muito interessante, né? Eu agora vou usar uma medicação que eu vou conseguir via judicial. E uma coisa que eu já percebi é que as pessoas, eu não vou trocar de remédio porque esse eu consigo pelo SUS. Aí eu vou trocar para esse para quê? Eu vou ter que precisar de advogado, né? E não é assim, né? Porque a gente tentou explicar isso na live, né? Porque as pessoas, infelizmente, têm esse pensamento às vezes, né? Tinha que aproveitar e pedir pra Tiele patrocinar o teu processo, né? Pedir pra ela te ajudar no fazer a atuação. Mas vamos divulgar ela pra ver se ela te ajuda. Assim, a gente não pode cuidar para não ser tão polêmico, mas toda vez que as agências regulatórias do SUS ou dos convênios decidem por colocar ou não colocar um remédio à disposição, eles decidem por motivos basicamente financeiros. Porque eles pensam, no Brasil tem 50 mil pacientes com esclerose, se eu aprovar um remédio que custa 20 mil reais, vai ter um impacto orçamentário de 1 milhão não sei das quantas, então não vou aprovar. Mesmo que esse remédio seja assim, muito melhor, 10 vezes melhor dos existentes, muito melhor, às vezes eles não aprovam por preço. Então, se a gente ficar com esse pensamento de usar apenas o que tem no SUS é uma coisa, se a gente já melhorar um pouquinho para usar o que tem dentro dos convênios já é uma coisa, mas se a gente fizer como você, que está buscando um remédio recém-registrado pela Anvisa, que já tem registro nacional, já é usado em outros países para tratar sua doença, o seu tipo específico de doença, se você for esperar um tratamento eficaz para secundária progressiva entrar no SUS, eu acho que só as próximas gerações que vão ver um remédio desses no SUS. Então, se você tem necessidade de... Assim, se tiver um tratamento... Se você tiver bem tratada com os remédios do SUS, com o natalizumab do SUS, ótimo, fique com ele. Só que se você não estiver sendo bem tratado com o que está à sua disposição, tem que brigar por algo melhor, tem que brigar por algo que se encaixe melhor na sua condição. Então, não adianta ficar com essa mentalidade, não, viva o SUS, não sei o que é o SUS, e eu só vou me tratar com o que tem no SUS? E se você usar tudo que tem no SUS e não for bom, não estiver te controlando? E se você tiver uma secundária progressiva que não tem remédio no SUS para secundária progressiva, não tem remédio no convênio para secundária progressiva, você vai aceitar o que tem e a sua vida que vai por água abaixo ou vai brigar por uma medicação que já é usada em outros países e tem registro no Brasil? É uma realidade, né? Matheus, queria te agradecer imensamente. O pessoal tá aqui, olha, elogiando bastante, falando, olha,
Amei a live com vocês. Né? A gente tenta responder as perguntas, mas uma coisa que a gente tem que lembrar, o Matheus falar, todo dia botando caixinha, todo dia respondendo pergunta, né, Matheus? Sim. O pessoal tá perguntando... Na hora de você abrir umas caixinhas. Sim, eu tenho que fazer isso também. Eu vou fazer. Mas uma coisa que o pessoal perguntou aqui, como consultar com você online? O que o pessoal tem que fazer? Então eu faço atendimentos presenciais e faço atendimentos online, por telemedicina. O que eu sugiro para telemedicina? Que eu acho que não que vai ser uma perda de tempo e de dinheiro, mas eu prefiro fazer consultas de quem já tem o diagnóstico de esclerose ou quem está fortemente suspeito, porque a telemedicina eu consigo mais discutir sobre a doença, sobre os tratamentos, porque se for para mim investigar o que você tem, descobrir o que você tem, a gente ainda depende muito da parte física, da consulta presencial. Então eu tenho preferido hoje até divulgar assim, que eu faço mais telemedicina para quem já tem o diagnóstico, para quem quer uma segunda opinião, para quem quer conversar sobre tratamento, sobre a doença. É muito mais proveitoso para os dois lados quando é isso, do que uma consulta que a pessoa assim, tem formigamento, tem fraqueza, fez ressonância tá normal. Eu acho que eu não vou ajudar tanto essas pessoas assim. Mas quem tem a doença, quem tem diagnóstico, quem quer segunda opinião, eu acho que vale a pena e ajuda. Sim. Eu faço consultas online, então tenho o link lá no meu perfil do WhatsApp das secretárias que marcam e que passam todos os detalhes, meu e-mail para mandar exames. E daí a pessoa me manda os exames, ressonância, link, foto, texto, exame de sangue, tudo por e-mail antes da consulta, e no dia da consulta a gente conversa sobre o diagnóstico, mostra as imagens, eu compartilho minha tela, mostro as imagens, e acontece tudo isso. Sim. Então, o pessoal entrando no teu perfil tem, né, lá o link, você atende no hospital em Curitiba, né, no INPE. Então, gente, vamos entrar no perfil do Dr. Matheus, quem quiser consultar com ele, né, e como se diz, dúvida o Matheus nunca deixa, porque ele sempre responde, né, sempre dá um jeito de nos responder, né, sempre. Se eu não respondi, pergunto no dia seguinte, que tem tido muita caixinha. Eu tenho deixado algumas em branco, mas se eu não respondi, pergunto no dia seguinte. Se eu ver que é uma pergunta que está se repetindo, eu vou fazer questão de responder. Eu quero aproveitar também para divulgar que eu estou recrutando pacientes para o estudo. Então eu recruto aqui no hospital pacientes da região, de Curitiba, do Paraná, para fazer estudos de esclerose múltipla. Eu acho que hoje a gente está com vaga para remitente recorrente, com diagnóstico recente. Então, quem quiser acompanhar de graça, fazer exame de graça, transporte, alimentação, ganhar o remédio, é só me mandar um direct que eu dou uma olhada se o teu caso se encaixa no nosso estudo. Sim. Então, vamos lá entrar no perfil do Matheus, né? Todo dia você sempre está postando, né, Matheus? Sempre posta, né? O pessoal tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Quem quiser. Mas esse que você está recrutando, você está pedindo para que more na cidade ou pode ser pessoas de fora? Não, pode ser de fora. Tem gente até de Cascavel. Só que assim, tem que estar disposto a vir. O estudo no começo exige uma consulta por mês e depois espaça um pouquinho. Mas daí a pessoa tem que estar disposta a vir. Tenho pacientes de Santa Catarina, do interior do Paraná, de São Paulo, que vem, faz a parte e volta. Faz um bate-volta, tem onde ficar. Então, vale a pena. Eu gosto sempre de agradecer quem ficou até aqui. Então, 130 pessoas separaram a noite de quinta para nos ouvir, pararam de zapear, pararam de me seguir no TikTok, no Instagram e ficaram aqui com o celular bloqueado assistindo a live. Sim. Não, a gente, meu Deus, mas não foi 130 não, eu tava acompanhando aqui, ó, isso que o olho que não enxerga, gente, chegou a 147. O pessoal tá bastante mesmo, nossa, eu fico imensamente grata, muito, muito legal. Todo mundo tá entrando, tá perguntando. Desculpa para quem a gente não conseguiu responder, né? Se quiser entrar em contato com o meu perfil, me fazer alguma pergunta, eu já mando para o Matheus. Sem resposta a gente não fica, né? Mas o Matheus todo dia está postando lá as caixinhas de perguntas, né? Também. Então, como se diz, com dúvida e esclerose, a gente vai continuar com a esclerose, mas com dúvida não, né? Porque a gente quer sempre poder esclarecer, poder falar desse assunto, né? E eu tenho uma live com você, não sei se você lembra, que a gente marcou para julho, né? Agora, né? Vamos encher linguiça nesse finalzinho, então? Pois é. Me conta o que você acha do termo portador e do termo esclerosado.
Então, hoje, com 12 anos de diagnóstico, eu me chamo de esclerosado e chamo o pessoal de esclerosado também. Não tem nenhum problema. A gente sabe, eu até fiz um post, acho que há muito tempo atrás, você também explicou sobre a questão de que quando a gente fala que é portador, como a nossa doença não tem uma causa conhecida, é errado, né? Só que a gente, assim, eu sempre falei, sabia até mais ou menos, né, dessa definição, mas a gente acho que meio que se acostumou, mas é errado, né? Certo a gente falar, eu sou uma pessoa com esclerose múltipla, eu tenho diagnóstico, né, e tal. Mas eu, assim, com o pessoal que eu converso, eu me chamo de esclerosada, não tenho nenhum problema com isso, não, assim, sabe? Sou muito bem resolvida e tranquila. Mas as pessoas se confundem bastante, né? Uma coisa também que o pessoal pergunta, que nem hoje, eu tenho deficiências físicas, né? Lembra quando você fez o post lá sobre, você até colocou lá o termo, né, PCENS, que é a pessoa com esclerose múltipla. Então, às vezes a pessoa, hoje eu sou fisioterapeuta, não trabalho mais como fisio, estou aposentada. Então, as pessoas têm dificuldade de entender, acham que a esclerose já vai aposentar. Não é bem assim, né? Porque as pessoas se confundem bastante, né, Matheus? E é complicado, mas a gente tem que se informar, né? Tem muita gente que acha que só por ter a esclerose múltipla, automaticamente já vira um PCD, uma pessoa com deficiência, Sim. Uma pessoa com necessidades especiais, mas não é. Tem muitos que têm a esclerose múltipla e dão de 10 a 0 em mim, em questão de parte Sim. física, então não tem deficiência nenhuma. Mas, Sim. assim como o AVC, como o tumor cerebral, a esclerose pode deixar sequelas. E se você tiver sequelas por culpa da esclerose, aí sim você pode ser um PCD, digamos assim, um portador de deficiência ou de necessidades especiais. E, inclusive, tem muitas associações que usam o termo portador. Eu Sim. acho que não se atentaram na questão do português, na verdade, da palavra portador, de deixar a doença em casa, de não ser uma casa conhecida. Então, eu tenho um monte de associação, que é a Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla, a Associação de não sei o que dos Portadores de Esclerose Múltipla. Então, acabou que foi um termo mais consagrado, mas no fundo não tá certo, mas é consagrado. Verdade. Tem gente que não gosta de ser chamado de esclerosados. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Mas a gente tem que respeitar. Se a pessoa não gosta, né? Bem, mas enfim, nós temos esclerose, a gente não pode negar, né? E tal, mas acho que respeito, né? Em primeiro lugar, a gente tem que se informar, tem que se buscar informar, que é o mais adequado, né? Tô morrendo de medo dos 15 segundos aqui, ó lá. Já ele vai aparecer, 8h30. Bom, com você é assim também, né? O meu aparece 30 segundos, comigo ele tá mais bonzinho. Mas eu acho que a gente irritou. Ah lá, apareceu. Já apareceu. Então, tem que tirar foto. Verdade. Alguém tira o print e depois marca a gente. Tira o print e marca a gente. Matheus, muito obrigado pela live. Gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado mesmo de coração. E tudo de bom para você. E até o próximo encontro. Até, obrigado.